Já aconteceu de você emagrecer e ter uma gordurinha que ela não sai de jeito nenhum? Tipo, o rosto tá afinando, mas continua com a barriga. Ou então seu braço tá ficando seco, mas você ainda tem o flanco. Isso acontece porque o corpo ele queima gordura por fases. E dependendo da fase que você tá, ele não queima gordura onde você quer. Mas hoje eu vou te mostrar 5 fases da queima de gordura, da gordura total do corpo até o abdômen tricado. E eu vou te explicar fisiologicamente o que acontece em cada fase e por que a barriguinha é a última a secar. E é claro, o que fazer para acelerar todo esse processo sem se sabotar. Então fica comigo até o final, porque entender essas fases vai impedir que você jogue tudo fora achando que está estagnado. Quando na verdade só pode faltar uma fase para você começar a mudar de verdade. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, e estou aqui para te ajudar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem passar fome e com a mente tranquila e saudável no lugar. Então vamos para o primeiro bloco. Fase 1. A primeira gordura que sai. Onde que o corpo ele ataca primeiro, né? Primeira coisa vai ser a gordura visceral, que ela fica entre os órgãos. É uma gordurinha que fica mais de dentro da barriga, então você não consegue ver ela, só que ela é muito ruim para a saúde. É considerada a mais perigosa de todas. Por isso, quando você entra no foco, o corpo prioriza queimar ela primeiro. Vamos dizer em média que nessa fase você está entre 35% e 28% de gordura. E os efeitos que você vê nessa fase no espelho é uma pequena mudança na cintura, diminuindo, só que seu peso caindo muito. Então você acha um pouquinho estranho, né? E é por isso que nessa fase muita gente não vê direito a mudança no espelho. Mas o corpo tá se transformando ali. Então dizemos que essa fase é meio que você está preparando o seu ambiente hormonal, o seu metabolismo, para você começar a secar de verdade. Então tem que ter um pouco de paciência nessa fase. Tem que confiar e continuar indo. Então, se você já está perdendo peso e você não está vendo mudanças, provavelmente você está nessa fase aqui. Então te encorajo a continuar, porque se você fizer isso, você vai começar a evoluir de verdade, logo em breve. Então vamos para a segunda fase, bloco 2, quando você começa a receber uns elogios. O que começa a mudar? Primeiramente, você começa a perder gordura nos rostos, nos ombros e no pescoço. Você começa seu rosto está afinando, você está ficando mais vago, mais bonitinho. E você começa a mudar realmente visualmente, né, para as outras pessoas. Elas começam a reparar. Só que você olha no espelho e você vê a barriga igual. Ela não parece estar saindo. Isso pode te deixar um pouco maluco. Mas você não pode se deixar desanimar, porque o espelho vai dizer isso e você vai achar que não está tendo resultado. Só que você ouviu os elogios, então se outras pessoas estão falando, então deve estar dando resultados. Então o que você tem que entender? Que agora é o momento que sua mente vai tentar te sabotar. Porque você vai passar 2 fases sem perder direito a gordura da barriga, por fora, né, a linha de cintura, e você vai achar que não tá funcionando o emagrecimento, você não tá secando, só que não é verdade. Então se você tá entre 28% e 23% de gordura, é muito provável que você esteja nessa fase e também esteja passando por isso. Então vamos para o bloco 3. Na fase 3, o corpo começa a ficar mais seco, só que você acha que está perdendo volume, justamente por estar perdendo gordura nos locais que você olha e vê o músculo, que são braços, peito, costas, as coxas também, e tem muita gordura na coxa, né? Nesse percentual de gordura. Então a pessoa acha que está ficando menor. E aí você olha para o espelho e sente o braço menor, o peito menor, você vê as costas também diminuindo. Aí você pensa, pô, será que estou pesando massa? Porque está perdendo medidas, né? Circunferência do músculo. Sabe o que você tem que entender? Essa fase é ainda mais traiçoeira que as outras, porque ela acha que você está fazendo errado o emagrecimento. Só que não quer dizer isso. Você pode sim estar fazendo errado, só que você pode estar fazendo certo também. A questão é que você não pode se guiar pelas medidas, senão você pode ter um falso diagnóstico do que você realmente está fazendo. Só que se você treina com sobrecarga progressiva, tentando sempre evoluir no treino, faz uma dieta boa, com comida boa, alimentos bons, proteína alta, você descansa bem, tem um sono regulado, tenta dormir o melhor possível dentro das suas condições e cuida do seu ambiente hormonal, faz uma dietinha legal, tenta não se estressar muito durante o dia, tenta fazer tudo da maneira certa, com certeza você não vai perder massa, é muito difícil. Normalmente você perde massa por 2 motivos, ou você não tem proteína na dieta direito, ou você está diminuindo muito a carga nos treinos. Se você fizer um desses 2, é muito provável que você perca massa. Então se você acha que está perdendo volume e não apareceu o abdômen ainda,
é muito provável que você está nessa fase. Então, muito cuidado com as alterações na dieta aqui para não fazer besteira achando que está catabolizando. E agora vamos para a fase 4, que o abdômen começa a aparecer. Nessa fase você vai estar mais ou menos entre 20 a 15% de gordura, ou 14% no mínimo, que é quando o abdômen começa a aparecer mesmo. Você vê os gominhos vindo. E aí a primeira coisa que começa a mudar, você sente o ombro começar a ficar cortado e o antebraço aparecendo mais. Também toda essa parte lateral do abdômen, quando você fica de lado, começa a ver um cortezinho aqui no abdômen. E aí fica bem mais bonito, né? E aí nessa fase você vê claramente o seu resultado, porque fica muito mais nítido, você vendo os músculos ficarem desenhados. E não só isso, a cintura fica mais fina, pelo fato de você estar com mais musculosidade no corpo, e o abdômen também fica mais seco. Então você já aparece com aquela musculatura, o corpo atlético mais bonito. E aí o que a galera faz? Começa a ficar empolgada demais, né? Tô tendo resultado. Então, pô, não tô passando fome, então eu vou apertar mais a dieta, eu aguento. Aí começa a zerar carro, fazer muita estratégia avançada, agressiva, e aí começa a fazer cardio demais, treinar muito pesado demais. Isso não que seja um problema, mas muito tempo, né, com pouco descanso, com a dieta muito restrita. E aí começa a ver resultado, pode começar a liberar mais a dieta no final de semana, né? Só que aí começa a não evoluir tanto. Então essa fase é aquela que você não pode se deixar descuidar porque começou a evoluir. Porque você evolui até certo ponto, mas quando você vai manter o resultado, você piora um pouco. Então essa não é a hora de ir com tudo, é para você manter a calma e manter no processo evoluindo. Que você vai chegar nos 15, 14%, que aí entra na próxima fase. Que é quando você começa a ficar bem seco, então você começa a lutar pelas gorduras localizadas. Que o resto do corpo todo já parece seco. Só que aqui você começa a ter uma dificuldade bem maior de queimar gordura, porque o corpo já começa a dar uma segurada na queima de gordura, já não é mais tão fácil quanto antes. Só que você já tá com o abdômen todo aparecendo, já tá com o braço seco, o ombro, o peito, parte toda superior das costas marcada. Só que o que você pode ter? Gordura na parte interna da coxa, você pode ter um pneuzinho aqui, embaixo do umbigo, flanco também, dá para ter um pouquinho, também um glúteo, ele fica com um aspecto assim mais fofo, vamos dizer. O shape ele vai parecer que tá pronto, só que falta aquele lapidado, aquele detalhe final. Só que aqui já não é tão simples, porque o seu metabolismo está desfavorável, você já fez muita dieta de restrição, muito emagrecimento. Então, se você não tiver com o metabolismo ajeitado, você tem dificuldade demais nessa fase. Os hormônios costumam não estar a seu favor, entendeu? Se você veio da fase anterior emagrecendo, você levou algum tempo para chegar aqui. Então é tudo mais difícil. E não só isso, com o corpo com menos gordura, ele vai sentir mais fome, ele vai ter aquele metabolismo mais sensível à leptina. Leptina é hormônio que controla o metabolismo e a saciedade. Então toda a parte hormonal de controle de apetite e acelerar o metabolismo vai estar meio para lá e para cá. Então, resumindo, se você está preso em 2 ou 3 áreas de queimar gordura, ou uma só, você está nessa fase. Tipo, tem aquele flanquinho que você não tira de jeito nenhum e uma gordurinha no umbigo. Você tá nessa fase, com certeza. Mas aqui é que realmente separa as pessoas normais dos caras que têm disciplina de fato. Porque quem quer mesmo e começa a focar nessa fase, consegue superar ela e ficar muito, muito bem. Mas a maioria desiste porque acha que o esforço não compensa pro resultado. Então se você passar dessa fase, você vai ficar mais ou menos dessa forma. Olha que shape. Deu o shape do meu aluno Lucas. Ele é natural, tá? Pra quem acha que ele usou alguma coisa, nunca usou nada. E ele tem potencial de gordura bem baixo, ele compete na categoria Body Shape, então shape insano. E aqui você passando dessa fase, você entra no bloco final. Só que muita gente chega nesse, pega o shape dos sonhos e aí o que faz? Pô, agora eu posso ficar relaxado, largar tudo, mas não é bem assim, né? O que te define o seu corpo é o que você faz todo dia. Então se você se mata na dieta, você vai mudar completamente, só que você vai ter que fazer isso por um bom período. Só que se você voltar aos velhos hábitos, lentamente você vai voltando ao corpo que você tinha antes. Ou seja, você não precisa fazer aquela dieta absurda para manter o shape, mas você tem que ter um cuidado que você não tinha antes. Por exemplo, se você treina 6 vezes por semana, você consegue manter treinando 4, com a dieta mais flexível, comendo besteira 2 a 3 vezes por semana. Só que se você não chegar lá se esforçando, não tem como, entendeu? Você primeiro chega se esforçando, depois você mantém. Então, se você não planejar direito, você vai ter um efeito sanfona absurdo. Então, é importante dizer o quê? Que a última fase do emagrecimento não é o final do processo e nunca vai ter um final. Só que existe um caminho.
para você manter o seu shape comendo mais comida e evoluir mais de shape, ganhar massa e ter mais resultado, que se chama manutenção estratégica. Se você faz certo, você segura o shape totalmente, evita qualquer tipo de rebote, regula a cabeça, o metabolismo, tudo, e não recupera a gordura perdida. Então, ó, no final do vídeo eu vou deixar esse vídeo aí da manutenção para vocês saberem como é que faz ela. Também existe o nosso acompanhamento BWM, que você consegue passar todas essas fases de maneira muito mais fácil, prática e rápida, e também você não vai ficar tendo esse rebote para engordar tudo de novo no final. Vai ter uma estratégia completa para você conseguir manter também. Então, muito eficiente, né? Caso você queira garantir seu emagrecimento, as vagas estão abertas e o link está na descrição. Então, se você chegou até aqui, está levando muito a sério. Então, vamos lá. Você tem duas opções agora. Você já sabe mais ou menos todas as fases, então você consegue aplicar sozinho aí da sua forma, se virando com as informações que tem. Ou você pode ter um plano completo com ajuste semanal, tudo traçado direitinho para você, controlado semana a semana, para garantir que você tenha resultado.